A aula que vamos dar continuidade, que a gente inclusive começou ela em sala de aula, é a aula 5, né, que é características físicas, químicas e biológicas dos resíduos sólidos. Então, essas características vamos aprender a determiná-las e saber qual a importância delas dentro do processo de gerenciamento. Elas funcionam como dados utilizados para você dimensionar aterro, para você saber quanto de resíduo gera na cidade, que tipo de destinação eu vou dar. Então, são características muito importantes dentro do gerenciamento. Só que para determiná-las, eu preciso anteriormente coletar uma amostra dentro da cidade, da qual eu vou, né, determinar esses parâmetros. Então, começamos falando sobre a amostragem. A norma de amostragem dos resíduos sólidos no Brasil é a ANB da BNT, a NBR 10.007. Tá? Essa norma é muito importante, eu quero que vocês leiam, vou mandar para vocês lerem. E ela vai falar sobre representatividade de amostra, tipos de amostras, a técnica que a gente vai aprender e vai aplicar muito dentro de regiões urbanas, que é a técnica do quarteamento, que está tudo dentro dessa norma e vocês precisam ler, tá? Principalmente para o futuro próximo, em que vocês vão trabalhar com gerenciamento na vida real, tá? Então, vocês precisam ter conhecimento dessa norma. Então, um exemplo. Suponha que você vai fazer, então, a amostragem dentro de uma cidade, para você, então, tomar decisões do gerenciamento de resíduos. Então, a primeira coisa que você precisa saber é quanto de resíduo é gerado, que tipo de resíduo é gerado e quais as outras características que depois a gente vai ver em vídeos separados. Mas então, partindo para como coletar essa amostra. Primeira coisa, sua amostra ela tem que ser representativa tanto no espaço quanto no tempo. O que é representativa? Você não vai coletar todo o resíduo gerado na cidade, fica muito difícil, até porque se a cidade for grande, a quantidade de resíduo gerado diariamente é um volume, uma quantidade gigantesca. Então, você vai escolher alguns pontos, sua amostra pode ser uma amostra aleatória, e você vai escolher alguns pontos aleatórios dentro da cidade. Mas o que vocês precisam saber é que tem que ter coleta em todos os setores, em todos os bairros dessa região. Se você exclui um bairro, você não está tendo representatividade. Por exemplo, imagine que você vai amostrar o resíduo da sua casa e você excluiu o resíduo gerado nos banheiros, por exemplo. Você não gera resíduo de banheiro? Se você não coleta na sua amostra o resíduo do banheiro, dá a entender que você não está gerando esse tipo de resíduo. Então, para que seja representativo, você não pode excluir nenhum bairro, até porque bairros, dependendo da classe social, geram quantidades e características diferentes. Um bairro rico, né, ou alta classe, não vai gerar idêntico a uma periferia, certo? Então, a cidade tem periferia e tem bairro de alta classe. Então, a sua amostra tem que ter resíduo de todos esses lugares. Outra questão representativa no tempo, tá? Se você quer coletar dados durante um ano, até porque o aterro, geralmente, que você dimensiona, ou usinas, eles vão ter uma vida útil bem maior. Então, você vai estar recebendo resíduo nesses lugares por um longo espaço de tempo. Então, a sua amostra tem que ter representatividade no tempo. Não vou fazer uma coleta uma única vez e nunca mais vou fazer. Eu vou ter que ter várias coletas ao longo do ano. Se a sua cidade é, por exemplo, uma cidade turística que tem variações de geração ao longo do ano, por exemplo, período de férias, período de feriado, em que a cidade lota de gente, aumenta, triplica a população, ela vai ter muita variação ao longo do ano. Então, a sua amostra tem que representar essa variação ao longo do tempo também. Então, suponha que você coletou uma quantidade de amostra ao longo de um bom tempo e de todos os setores da cidade, e que o volume agora da sua amostra é um volume muito grande, suponha que seja 50 metros cúbicos. Como que você vai trabalhar 50 metros cúbicos para caracterizar? Lembrando que a caracterização é você, por exemplo, fazer triagem, separar papel de plástico, papelão. Como que você fazer isso de 50 metros cúbicos? É um volume muito grande. Lembrando que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Pra vocês terem uma noção de volume, uma caixa d'água. Imagina 50 caixas d'água cheias de resíduo. Uma quantidade muito grande para você trabalhar. Então, você vai aplicar o quarteamento. Tá? Cadê? A técnica do quarteamento, que é para reduzir, pessoal, o volume e a quantidade de resíduo, para que você tenha uma amostra mais simples, menor, que seja mais facilmente trabalhada. Então, o que é essa técnica?
Primeiro, ela é uma técnica de homogeneização, então inicialmente você tem que misturar muito bem os resíduos, rasgar as sacolas e homogeneizar o máximo possível. Depois você vai separar e quartear, ou seja, você vai dividir em 4 partes iguais, idênticas. Quando você divide em 4 partes, você seleciona duas opostas, né, essas duas em frente, e exclui, né, remove duas partes. Ou seja, você está diminuindo o volume pela metade. Então, se era 50 metros cúbicos, a minha amostra agora tem 25. Se a quantidade após o quarteamento não é ainda interessante para você, ainda é muito grande, você vai repetir o processo. Então, suponho que agora eu tenho 25 metros cúbicos, ainda é muito. Vou voltar nisso, misturar tudo novamente, dividir em 4 partes e excluir duas. Né? Metade de 25 eu tenho agora. Vou fazer isso sucessivamente até obter o volume desejado. Então, você pode fazer 5, 10, não importa quantas vezes você repete o processo. O que importa é que, no final, você obtenha o tanto de amostra que você consiga trabalhar. Então, aqui um exemplo prático, tá? Então, ó, aqui nessa imagem vocês podem ver que foi coletado de um caminhão de coleta. Poderia pegar o caminhão de coleta? Sim, desde que ele tenha a amostra de toda a cidade, de todos os bairros, né? Se for cidade pequena, por exemplo, dá para eu trabalhar com esse caminhão. Então, vou colocar isso numa lona e vou homogeneizar, rasgar todas as sacolas e misturar o máximo possível. Às vezes, se o volume for muito grande, eu não consigo fazer isso manualmente, tá? Então, vou precisar de uma retroescavadeira ou de outro equipamento que me ajude a homogeneizar o resíduo, misturar o resíduo. Revolver a pilha diversas vezes. E depois vou dividir em 4 partes iguais. Então, aqui novamente utilizando a retro para separar o resíduo em 4 partes. Separei em 4 partes, descarto duas e fico com duas. E vou repetir esse processo até obter a amostra com o volume desejado. Então, aqui no exemplo, o volume desejado era uma amostra de 1 metro cúbico, ou seja, o final, depois de todos os quarteamentos, ele ficou aqui com 4 galões de 250 litros cada, né? 1.000 litros, 1 metro cúbico de amostra. Pronto, agora você tem uma amostra bem menor, né? Comparado, suponha que era 50 metros cúbicos, ao final dos quarteamentos sucessivos você tem 1 metro cúbico, que é possível manusear e repetir e fazer todas determinação de todas as características que a gente vai ver nas aulas seguintes.